episódio de The Last foi um dos melhores, se não o melhor episódio da série até aqui pra mim. E tinha gente dizendo aí que o episódio 3 ia ser impossível de ser batido. Ah, vai catar coquinho, meu irmão. E esse sim é um episódio muito bem construído. Ele chega a ser até triste. E ao final do episódio, muita gente sentiu vontade de chorar. Fala a verdade, tu sentiu um nozinho na garganta, não sentiu não? É mentira, eu sou bem macho. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de ir lá, curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal. Agora eu te pergunto, Jovem Maima, como não gostar desse episódio? Não sei. Pra mim foi um episódio quase sem falhas. Eu daria uma nota 9.8 com tranquilidade. E olha só que dramática a história do Henry e do Sam, velho. Pra quem conhece o jogo, não sentiu tanta surpresa, né? Porque eles adaptaram praticamente como foi no jogo, mudando algumas coisinhas, mas o desfecho final foi o mesmo. Cenas, referências aos quadrinhos e final, foi tudo tirado do game e dado para os fãs de bandeja pelo Neil Druckmann. E ele disse mais assim, ó, toma aí esse presente pra vocês e vê se não reclama mais, beleza? E pra nos apresentar o Sam e o Henry, foi mostrado pra gente como a Resistência, que é aquele grupo de rebeldes que a gente viu no episódio passado, como eles conseguiram tomar ali o poder e destruir uma célula da febre que estava naquele local. E a grande ironia ou paradoxo daquilo tudo é que aquele local foi tomado pelo povo por culpa dos agentes da febre serem opressores muito violentos e tratarem o povo como lixo. Mas logo depois que eles conseguiram tomar o poder, eles se comportam da mesma forma que os agentes da febre, mandando matar todos os feridos que ainda estavam vivos e massacrando todos aqueles que se renderam. Sabe como é que é, né, Jovem Man? Para toda ação há uma reação. E galera, eles mostram um nível de crueldade gigante. E além de todos os agentes que eles massacraram ali, a Kathleen ainda manda juntar todos os informantes. E eram as pessoas que eram coagidas pelos agentes da Febra a entregar os rebeldes. E a Kathleen faz a mesma coisa também coagindo eles, agora para entregar o Henry e o Sam. Só que diferente dos agentes da Febra, que deixavam os informantes viver, e em alguns casos até recompensavam eles, como foi no caso do Henry, a Kathleen não deixa ninguém sobreviver, mesmo eles dando a informação do Sam e do Henry. E galera, se você lembrar bem, no episódio passado, quando o Joel e a Ellie chegam naquela cidadezinha lá, eles conseguem ver uma pilha de mortos, né? Uma pilha de ossos ali queimados, né? E a gente pensava que eram os agentes da febre ou alguns infectados que eles tinham matado queimado. Mas nesse episódio a gente tem a resposta do que foi. Aquilo ali foram os informantes que a Kathleen mandou matar e queimar, porque como ela mesma disse, ia ser muito mais rápido. Não percebendo como a Kathleen perdeu a humanidade dela. É verdade. Ainda mais, galera, que foi o Henry quem entregou o irmão dela, o Michael, para a Febra. O Michael, que era o líder da Resistência. E é a partir daí que passamos a acompanhar a fuga, ou melhor, a tentativa de fuga dos irmãos. Eu gostaria de avisar vocês só um detalhe de uma mudança do personagem Sam, que aqui na série ele é um garoto com deficiência auditiva e no jogo ele é um garoto que não tem esse problema. Eu particularmente gostei muito dessa mudança porque deu um drama maior na história dos irmãos. E é aí que todo aquele acontecimento do episódio passado, aquele acontecimento da armadilha, é mostrado mais uma vez, agora pelo campo de visão do Henry. E quando o alimento do Henry e do Sam que estavam fugindo e sendo ajudado por uma pessoa acaba, ele toma uma decisão muito difícil. Ele decide que vai usar aquele cara ali que detonou os caras da Resistência para levar ele e o Sam para o outro lado. Ou seja, ele tem um plano, mas um plano muito arriscado. A cena a seguir é o complemento do final da cena do episódio passado. E o Henry consegue convencer a Ellie que não vai fazer mal a eles, e a Ellie consegue convencer o Joel a não fazer nada com o Sam e com o Henry. É a partir daí, galera, que o episódio começa a dar um show. Eles fazem questão de aprofundar ali a interação da Ellie e do Sam e de nos mostrar como o Joel e o Henry são parecidos. Os dois estão querendo a mesma coisa, proteger aquelas duas pessoas que dependem deles. E quando o Henry encontra com o Joel que ele foi um informante da febre, aí eu já comecei a pensar, poxa, esse cara é um merda, meu irmão. A gente já começa a ficar com um pouquinho de raiva dele. E mais, ele conta ainda pro Joel que se sente culpado por ter matado o melhor amigo dele. E que esse melhor amigo dele era o irmão da Kathleen, o líder da Resistência. Aí você já começa a odiar o Henry, né? Mas essa raiva começa a mudar quando ele conta o motivo de ter feito aquilo. É que o irmão dele, o Sam, teve leucemia e havia um tratamento para aquela doença. Mas adivinha, só quem tinha os remédios era a turma da febre. Então, para conseguir salvar a vida do seu irmão mais novo, o Henry precisava dar uma coisa muito importante em troca e foi o que ele fez. Ele trocou a vida do seu amigo e mentor pela vida do seu irmão mais novo, o Sam. Perceberam como isso foi pesado? Essa carga dramática foi muito maior aqui na série do que no jogo.
onde o Sam e o Henry são só duas pessoas tentando sobreviver naquele mundo horrível. E por isso o Henry se culpa de ter o sangue do amigo nas mãos, mesmo não tendo sido ele quem puxou o gatilho. Perceberam o festival de sentimento que esse episódio traz pra gente? Porque a gente estava começando a odiar o Henry antes de saber da história dele. E depois que a gente passa a conhecer a história dele, dos motivos, das motivações, a gente começa a pensar, peraí, o cara teve uma justificativa para fazer tudo aquilo que ele fez. E eu não sei não, hein? Eu mesmo não sei se eu faria a mesma coisa. Mas o que é que a gente não é capaz de fazer por um irmão da gente, por um ente querido, uma pessoa que a gente ama? Então a gente não pode falar nada porque a gente não se encontra nessa situação. Por outro lado, quando a gente estava começando a pensar um pouquinho ali nas motivações da Catelyn, a gente estava começando a dar um pouco de razão a ela. Tudo muda quando ela começa a contar lá pro Barry que o irmão dela, mesmo preso, pediu para que ela perdoasse o Henry. E passa a ser confirmado tudo que o Henry falou pro Joel, que o Michael era um bom líder e, acima de tudo, uma boa pessoa. Mas a Catelyn não conseguiu superar tudo aquilo e passou a viver por vingança. E por esse motivo nada mais importava para ela, nem o próprio povo dela que ela conseguiu libertar. Por isso, mesmo quando aquela orla de infectados aparecem, saindo dos túneis em que o Joel e os outros passaram, mesmo quando eles aparecem, o que interessa para Catelyn é a vingança. O que ela quer é matar o Henry e o Sam. O Sam, uma criança de 8 anos de idade. E Jovem Well, ela foi tão consumida pela raiva, pelo desejo de vingança, que mesmo quando ela teve uma chance de fugir, ela preferiu arriscar tudo para tentar matar o Sam e o Henry. E aí, por causa disso, ela acabou sendo morta sem conseguir a sua vingança. E a gente fica se perguntando, será que vale arriscar tanto? Será que vale perder tudo por um sentimento tão feio como a vingança? A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. E assim se encerra o arco da Catelyn na série, deixando pra gente uma mensagem de que o sentimento de vingança nunca é pleno. Eu só me queixo que eu esperava um pouco mais de desenvolvimento do personagem da Catelyn e do Barry. Talvez uns flashbacks ali da Catelyn com o irmão dela, o Michael. E por falar no Barry, galera, que morte horrível ele teve ali pelas mãos do Baiacu, né? O Baiacu arrancou a cabeça do cara, velho. E o Baiacu tá muito fiel ao jogo, não dá não, galera? Aliás, a cena inteira dos infectados ali foi muito fiel ao jogo. Os fãs de The Last não têm o que reclamar, porque eu acredito que esse episódio inteiro foi o mais fiel até aqui. Depois, quando a galera da Ellie consegue escapar, eu achei mesmo que as coisas iam dar certo pro Henry e pro Sam. Até porque eles conseguiram resistir, conseguiram escapar ali daquela orla de infectados e da Catelyn. E a essas alturas, todo mundo que tinha assistido o episódio já havia se apegado ao Sam, por todo o entrosamento dele com a Ellie, por toda a sua história de sobrevivência, mas infelizmente o destino dos irmãos na série foi o mesmo do jogo, mas com uma maior pitadinha de drama, com o Sam mostrando a mordida para Ellie e ela tentando curar ele com seu sangue. Quando o Sam diz para Ellie que o que ele tem mais medo é de se tornar um monstro por fora, sendo ele ainda por dentro, e é exatamente isso que o fungo faz, que é consumir o hospedeiro de dentro para fora, consumindo a sua mente até que não reste mais nada de sua consciência. E a Ellie fica com o Sam até de manhã, mas não consegue cumprir a sua promessa de se manter acordada. E galera, a Ellie ficou a noite toda com o Sam porque ela foi uma aluna da Fedra. E lá ela aprendeu que uma mordida na perna pode durar de 12 a 24 horas para a pessoa se transformar. E também passou a sensação de que ela ficou ali porque aquela parada que ela fez com o sangue dela, ela achou que ia dar certo, deu essa sensação, mas infelizmente não deu certo. E como no jogo, o Sam vira um infectado, ataca a Ellie e infelizmente acaba sendo morto pelo seu próprio irmão. Que cena triste. E percebe que para ele ali nada mais faz sentido e acaba tirando a sua própria vida, já que ele havia feito tudo para manter seu irmão vivo, mas infelizmente ele falhou. E logo quando parecia que tudo ia dar certo. Perceberam como isso foi profundo, galera? E de como o The Last está se focando em ser uma série de drama que fala de relacionamentos. O que interessa nessa série não são os zumbis, não é a ação, e sim as histórias sobre relacionamento. Que foi o mesmo que aconteceu com o Bill no terceiro episódio, só que com um exagero muito grande. Aqui nesse episódio sim, aqui foi bem contado. Um drama familiar que lembra muito o drama da Ellie e do Joel, mesmo eles não sendo pai e filha. E a série está focada em nos mostrar como a humanidade pode se comportar em uma situação extrema e o que uma pessoa é capaz de fazer para se manter viva em uma situação dessa. Ou para manter um ente querido seu vivo. Até onde uma pessoa pode ir para proteger um ente querido seu. O Michael se manteve bom até o final, mostrando que não vale a pena viver se você perder a sua humanidade. Em paralelo a ele, a sua irmã Catelyn perdeu essa humanidade. E por isso fica o questionamento, será que vale a pena viver sem a sua humanidade?
aquela que cometeu as piores atrocidades para se manter viva. E o preço para isso foi muito alto. E eu refaço a pergunta para vocês: será que vale mesmo a pena viver, mas perder sua humanidade? Eu quero saber de vocês aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Mas também não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Isso foi tudo, ficamos por aqui e até a próxima.